exame de suficiência? Agora nós vamos responder a questão de número 29 do exame de suficiência 2017.1. E a questão diz assim: determinado analista preparou a análise vertical das demonstrações contábeis de uma sociedade empresária conforme a fórmula: saldo da conta em análise dividido pelo saldo total do grupo a qual pertence a conta, vezes 100. A partir desses cálculos de análise vertical, obtiveram-se 40% para o ativo circulante. Considerando-se apenas as informações apresentadas e, de acordo com a classificação contida na NBC-TG 26, revisão 4, apresentação das demonstrações contábeis, entre as opções apresentadas a seguir, assinale a opção que apresenta uma interpretação correta do índice mencionado. Alternativa A. Espera-se que 40% do ativo seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. B. Espera-se que 40% do endividamento seja liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. C. Os componentes tangíveis de uso que deverão gerar benefícios econômicos em mais de um exercício correspondem a 40%. Ou D, os componentes que serão realizados em até 12 meses após a data do balanço cresceram 40% se comparados ao período anterior. Bom, pessoal, antes vamos ver um conceito, do que é análise vertical, que é o que a questão diz, e horizontal para a gente entender a diferença entre os dois. De acordo com Padovese, a análise horizontal se caracteriza pela comparação de dados entre um período e outro, objetivando identificar as variações ocorridas entre os elementos patrimoniais nos períodos analisados. É como se fosse o seguinte: eu quero entender qual foi a variação do ativo circulante ou do ativo não circulante ou de uma conta mais específica, como estoque, como caixa, de um ano para o outro, como se eu pegasse o balanço de 2016 e comparasse o valor da mesma conta em 2015, por exemplo. Já a análise vertical, para Padovese, é uma análise de estrutura ou participação. Entende-se por análise de estrutura a expressão representativa de um item sobre outro item qualificado como principal ou referencial. O que é que Padovese quer dizer com isso? É como se a conta principal fosse o ativo total. E aí eu fosse comparar todos os ativos a esse valor do ativo total. É como se eu fosse verificar qual é o grau de representatividade, por exemplo, do estoque para o ativo total. O estoque equivale a 5% do ativo total, certo? Eu quero analisar qual é o grau de participação do ativo imobilizado no ativo total, certo? Então, é isso que é a análise vertical e é justamente isso que a fórmula que a questão trouxe aborda. Eu tenho o saldo de uma conta em análise e eu divido pela conta a qual pertence, o grupo de conta a qual essa conta pertence. E aí ele me diz que, a partir desses cálculos da análise vertical, eu obtive 40% para o ativo circulante. O que é que isso quer me dizer? Que o ativo circulante representa 40%, certo? Representa 40% do meu ativo total. Então, a alternativa A fala da seguinte forma: espera-se que 40% do ativo sejam realizados em até 12 meses após a data do balanço. Então, espera-se que 40% do ativo, ou seja, que 40% desse grande grupo, que é o que representa o ativo circulante, será realizado em até 12 meses após a data do balanço, ou seja, será realizado no curto prazo. Então, em outras palavras, ele quer dizer que 40% de todo o ativo, ele é de curto prazo. Então, a alternativa A está certa. Por que a alternativa B não está certa? Porque ela diz: espera-se que 40% do endividamento seja liquidado no período de até 12 meses. Endividamento é passivo e o nosso indicador foi relacionado ao ativo organizacional. C. Os componentes tangíveis de uso que deverão gerar benefícios econômicos em mais de um exercício corresponde a 40%. E não é verdade, 40% é o ativo circulante que será realizado em 12 meses e ponto final. Quando ele fala de benefícios econômicos em mais de um exercício, ou seja, em mais de 12 meses, eu falo de ativo não circulante.
D, porque a D também está errada? Porque ele diz o seguinte: os componentes que serão realizados em até 12 meses após a data do balanço cresceram 40% se comparados ao período anterior. Quando eu faço a comparação de um período para o outro, eu não faço análise vertical, eu faço análise horizontal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Curta a nossa página lá no Facebook, se inscreva no canal aqui do YouTube e eu vejo vocês no próximo vídeo.